Obrigado, meu senhor, eu disse. Seja bom para o meu povo. Eu sou um fraco porta-voz do meu Deus, mas ele é poderoso. Eu o respeito, disse Ciro, e todas as crenças e todos os deuses daqueles que tomo sob minha proteção. Boa noite, criança. Boa noite. Ele se virou e seus soldados o rodearam e ele saiu da sala muito ereto e calmo. Só ficaram os sacerdotes, Asenat e eu. Eu olhei em volta. Os mortos tinham sumido. Mas Marduk tinha voltado e estava observando de braços cruzados. Marduk talvez os tivesse enxotado. Palavras de despedida para mim? Eu disse. Eu estarei com você, ele disse. Usarei todo o meu poder para estar com você e aplacar sua dor e ajudá-lo. Como eu lhe disse, não me lembro desta procissão, nem de nascimento, nem de morte. E talvez quando a sua chama tiver ido para o grande fogo do seu Deus, eu ainda estarei aqui para servir a Babilônia. Se você ama o seu povo tanto assim, talvez eu possa amar o meu povo um pouco mais. Oh, você não precisa duvidar dele, ele é um ótimo demônio, disse Asenat. Marduk olhou fixamente para ele e desapareceu. O velho sacerdote ergueu a mão como se fosse acertá-la, e ela riu na cara dele. Você não pode fazer isso comigo, seu tolo, ela disse. E é melhor anotar tudo o que eu disser. Vocês são uma piada, todos vocês, sacerdotes piedosos de Marduk. É um espanto que algum de vocês saiba ler as orações. Remate se aproximou dela. Lembre-se do que me prometeu, Remate disse baixinho. Quando chegar a hora certa, disse Asenat, o pai escondeu a placa num lugar que você jamais achará, e quando os 3 dias se passarem, quando o exército tiver entrado por todos os portões, e quando os hebreus estiverem a caminho, eu providenciarei para que receba a placa. O que é essa outra placa de que você fala? Eu perguntei. Que papel ela tem nisto? É claro que eu sabia onde ela estava, onde meu pai a havia escondido na nossa casa. Uma oração pela sua alma, filho, ela disse, para que você possa ver Deus, e é claro que você sabe que eu estou mentindo para você. Ela sacudiu a cabeça. A alegria abandonou, até mesmo o ódio. É um antigo encantamento. Você poderá escolher então. Você estará morrendo. Não é nada com o que deva se preocupar agora. É só um encantamento, como os antigos acreditavam, só isso. O resto que fazemos aqui é medicina, não mágica. Eles me conduziram pelo palácio e nós rompemos outro selo e entramos juntos num aposento espaçoso. Criados passaram rapidamente por nós para arrumar as mesas e os lampiões. Eu vi um grande caldeirão ser trazido. Vi um braseiro para o fogo que iria ser aceso no chão, sob o caldeirão. Pela primeira vez eu fiquei totalmente amedrontado. Medo da dor, do sofrimento, do fogo. Se vocês mentiram para mim acerca da dor, contem-me a verdade, será mais fácil para mim. Nós não mentimos acerca de nada, disse o sumo sacerdote. Você vai permanecer no templo de Zagila durante séculos e receberá as nossas libações. Seja o nosso Deus. Se você alguma vez o viu, então seja ele. Como ele se tornaria o que era se não fosse por nós? Eles trouxeram um sofá para mim, e eu me deitei e fechei os olhos. Quem sabe? Talvez eu estivesse em casa, sonhando. Mas não estava. Eles começaram a me preparar. Eu fiquei ali deitado, com os olhos fechados, virado para a parede, ou para eles, e senti as mãos deles sobre mim, aparando o meu cabelo e a minha barba, cortando minhas unhas do tamanho perfeito, e quando foi preciso, eu ergui os braços e as pernas para que eles pudessem me despir e me banhar. E então escureceu. Só o fogo sob o caldeirão ardia. Eu pude ouvir a velha recitando as palavras em sumério. Era uma fórmula, uma mistura de ouro e chumbo e outras ervas e poções,
Algumas que eu conhecia e muitas que só uma feiticeira poderia conhecer, mas eu conhecia o suficiente para saber que aquilo mataria qualquer um. Eu percebi também que aquela mistura tinha as sementes que as pessoas mastigam para ter visões, e muitas das poções que elas bebem para fazê-las ter sonhos desvairados, e eu sabia que essas drogas poderiam diminuir a minha dor e embaçar minhas ideias. Quem sabe? Talvez eu perdesse a minha própria morte, eu pensei. Remat se aproximou de mim. A fisionomia dele era muito simples e não havia nenhuma maldade nele. Ele falou com um ar quase triste. Nós não o vestiremos com o traje completo antes do amanhecer, ele disse. Ele está pronto no outro quarto. O ouro ferve mas vai esfriar, não precisa ter medo, ele estará frio e grosso quando o aplicarmos em sua pele. Bom, o que podemos fazer, Senhor Deus, Marduk, para torná-lo feliz esta noite? Acho que vou dormir, eu disse. Estou com medo desse ouro fervendo. Não, ele será esfriado, disse Azenate. Lembre-se de que precisa viver longos dias enquanto o ouro penetra em você. Ele será esfriado. Você terá que ser um Deus sorridente enquanto puder, e um Deus com a mão erguida enquanto puder, e depois um Deus que vê enquanto puder. Sim, está bem, deixe-me sozinho. Você não quer rezar para o nosso próprio Deus? Azenate perguntou. Eu não ousaria, eu murmurei. Virei-me de costas e fechei os olhos. E, por mais estranho que pareça, adormeci. Eles me cobriram com o mais macio dos cobertores. Isso foi gentil. Eu dormi de pura exaustão, como se a provação tivesse ficado para trás em vez de estar à frente. Eu dormi. E não sei o que sonhei. O que importa? Eu me lembro de ficar intrigado com o fato de não querer mais ver Marduk. Eu me lembro de pensar, por que será que não estou chorando no ombro dele? Mas a verdade era essa, eu não estava com vontade de chorar no ombro de ninguém. Eu tinha sofrido um golpe mortal. Não sabia o que me esperava. A fumaça, a névoa, a chama, um poder como o dele. Eu não podia saber. E nem ele. Acho que comecei a recitar o salmo de que tanto gostava e então pensei, que diabo, Jerusalém vai ser deles, não minha. Eu tive uma visão. Acho que foi de Ezequiel, que estávamos sempre copiando em casa, sempre discutindo sobre ele, sempre brigando. Foi uma visão de um vale de ossos, os ossos de todos os mortos, os ossos de todos os homens, mulheres e crianças. E eu não pensei nos ossos se erguendo, não pensei neles ganhando vida. Simplesmente os vi, e pensei, eu faço isso por esse vale, por todos nós que somos apenas humanos. Será que eu era orgulhoso demais? Não sei. Eu era jovem. Não queria nada. Eu dormi. Em pouco tempo, muito pouco mesmo, vieram os lampiões e a luz e o brilho distante do sol sobre chãos de mármore longe da porta do quarto. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e para que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 6. Eu estava tonto. Acho que era fumaça. A noite inteira o caldeirão tinha cozinhado aquela mistura de ouro, uma quantidade enorme de ouro e chumbo e o que mais houvesse ali. O perfume era forte e delicioso e eu cambaleei. Eles me seguraram. Eu me sacudi todo para acordar melhor, para fazer com que os lampiões parassem de ferir os meus olhos. Aquela luz era do sol, não era. Azenate estava lá, e então os sacerdotes começaram a aplicar o ouro. Começaram pelos meus pés, mandando-me ficar reto e firme, e cobriram as minhas pernas com ouro, cuidadosamente, com movimentos quase confortantes. Estava quente, mas não doeu. Também não causou nenhuma ardência. Eles pintaram o meu rosto lentamente. Fizeram a tinta entrar em minhas narinas e cobriram meus cílios,
um por um, e depois pintaram de dourado cada um dos cachos do meu cabelo e da minha barba. A essa altura eu já estava totalmente desperto. Fiquei com os olhos bem abertos, disse Asenate. Depois eles trouxeram todas as belas roupas de Marduk. Eram roupas de verdade com que vestiam a estátua todos os dias, mas eu percebi então o que eles iam fazer, não enfeitá-las simplesmente de ouro e sim cobri-las, de modo que eu ficasse mesmo parecendo uma estátua viva. Eles me vestiram e começaram a pintar cada dobra da longa veste, as mangas compridas e largas, pedindo-me a cada momento para levantar os braços e para caminhar enquanto faziam o trabalho. Eu fiquei parado diante do espelho. Olhei para mim mesmo e vi que estava parecido com o Deus. Eu vi o Deus. Você é Deus, disse um jovem sacerdote. Você é o nosso Deus e nós o serviremos para sempre. Sorria para mim, Senhor Deus Marduk, por favor. Faça isso, disse Asenate. Entenda, a tinta não deve endurecer depressa demais. Ela não pode ficar quebradiça. E sempre que ela ficar dura demais em algum lugar, os sacerdotes irão acrescentar mais tinta naquele lugar para que você possa mover o músculo. Sorria, abre e feche os olhos, assim mesmo, meu belo rapaz. Assim mesmo. Você está ouvindo esse barulho? Parece a cidade inteira gritando, eu disse. Eu ouvi também as cornetas, mas não as mencionei. Eu estou tonto, eu disse. Nós vamos segurá-lo, disse o jovem sacerdote. O próprio Ciro o segurará, bem como os acompanhantes que irão assisti-lo. Lembre-se, dê a mão a ele, segure a mão dele. Vire-se de vez em quando para ele e beije-o. O ouro que você tem nos lábios não irá irritar-lhe a pele. Você tem que fazer isso. Segundos depois nós já estávamos no alto do carroção, e em toda a minha volta havia camadas de flores, todas as flores bonitas que eram cultivadas dentro ou fora da Babilônia, e flores trazidas de lugares distantes, flores do Egito e das ilhas do sul. Nós estávamos numa biga colocada sobre o carroção, mas as rodas da biga estavam presas e os assistentes estavam posicionados mais abaixo e atrás de nós, segurando-me firmemente pela cintura. E havia um do meu lado, também, me segurando pela cintura. E então Ciro subiu na biga. Vinham gritos e urros de toda a parte. Os portões tinham sido abertos completamente. As pessoas não paravam de entrar. A procissão tinha começado. Eu pisquei os olhos. Tentei enxergar. Vi as pétalas flutuando no ar, cor-de-rosa, vermelhas e brancas, e senti o cheiro do incenso subindo. Olhei para baixo, sentindo o pescoço enrijecido e vi todos os sacerdotes e todas as mulheres do templo prostrados no amplo chão ladrilhado do pátio. As mulas brancas iniciaram sua lenta caminhada. Atordoado, eu me virei e olhei para o rei. Como ele estava esplêndido e belo. Quando atravessamos os portões, ouvimos os gritos e berros mais altos. Os hebreus estavam nos telhados. Eu olhei. Vi tudo embaçado. Mas pude ouvi-los cantando os salmos de Sião. Os rostos eram pequenos e distantes. A carroça ganhou velocidade, tanta velocidade quanto uma carroça gigante é capaz de tomar, o que não é muito, mas nós prosseguíamos firmes, pode-se dizer, e eu me segurava na beirada da biga com uma das mãos, apertando-a com meus dedos dourados, e então, como por instinto, pois ninguém me disse para fazê-lo, eu segurei a mão de Ciro e dei-lhe o primeiro beijo. A multidão ficou extasiada. Cada casa ao longo do caminho da procissão parecia uma coisa viva, com a vida gritando de suas janelas e seu telhado, e apertada de encontro à sua porta, e em cada rua lateral as pessoas cantavam e batiam palmas e eu ouvi o tempo todo a música dos hebreus. A música dos hebreus nos acompanhou. Eu não me lembro quando foi que cruzamos o grande canal, embora eu tenha a impressão de ter visto o reflexo da água. Os assistentes me seguravam com firmeza e me diziam asperamente para ser forte.
Você é o meu Deus, Marduk, Ciro disse. Seja tolerante com eles, eles são os tolos. Segure a minha mão, meu Deus. Pois agora somos rei e Deus, e ninguém pode negá-lo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eu sorri e outra vez me inclinei para beijá-lo no rosto, e mais uma vez a multidão deu gritos de alegria. Estávamos nos aproximando do rio. Agora seríamos colocados no barco e levados para a casa da provação com Tiamat, a grande batalha do Deus contra o caos. E o que seria isso? Eu me sentia como se estivesse totalmente bêbado, portanto isso não tinha nenhuma importância. Eu podia sentir o ouro endurecendo sobre o meu corpo. E podia senti-lo acariciando-me, como tinham dito que iria acontecer. Eu finalmente ancorara bem os meus pés, e os assistentes me seguravam com firmeza e a mão de Ciro apertava a minha, viva e morna, e ele acenava e cumprimentava e gritava saudações para os impetuosos cidadãos da Babilônia. Ocorreu-me um pensamento engraçado quando o barco começou a se mover pelo rio. Havia multidões por todo lado. E eu pensei, ele, Ciro, pensa que isto tudo é só para ele. E na verdade isto é simplesmente a Babilônia. A Babilônia celebrando uma grande festa ou festival, como costuma fazer, mas ele nunca viu antes a cidade enlouquecida, dançando e bebendo, e por isso é que está tão impressionado. Bem, deixe que ele se divirta. Eu só percebi vagamente que não tinha visto a minha família. Eles tinham estado lá, eu tinha certeza, mas eu não os vira. A casa da provação era toda coberta de prata, esmeraldas e rubis. As colunas eram de ouro e construídas no feitio de grandes flores de lótus no topo. O meio do telhado era aberto, e em toda a nossa volta, centenas e centenas de nobres da Babilônia, os ricos, os altos funcionários de outras cidades, os sacerdotes que tinham acompanhado os seus deuses para guardá-los a salvo na Babilônia, e também centenas e centenas de membros da corte de Ciro, tão parecidos conosco e no entanto tão diferentes. Mais altos, mais magros, mais elegantes e com um olhar mais penetrante. De repente, eu estava sozinho no meio do pátio. Todos haviam recuado. Remata estava ao meu lado, e do outro lado estava o jovem e compassivo sacerdote. Erga seus braços, disse o sacerdote. Tire a espada da bainha. Espada, eu não sabia que tinha uma. Você tem, disse o jovem sacerdote ansiosamente. Ah, sim, erga bem alto. Eu mal sabia se estava ou não obedecendo. O mundo oscilava diante de mim. Os nobres estavam cantando e apassoavam, e então eu ouvi um som que conhecia, de muitos espetáculos do passado, e das caçadas com meu pai e meu irmão. Ouvi o rugir de leões, leões enjaulados. Não tenha medo, disse Remat. Esses animais são alimentados e tomam poções que os deixam sonolentos, virão um por um à medida que forem soltos e foram treinados para lamber o mel dos seus lábios, que eu colocarei agora, mel e sangue, e quando eles o fizerem, você os atravessará com sua espada. Eu ri. E você, onde você vai estar? Eu perguntei. Bem aqui, ao seu lado, disse o jovem sacerdote. Isto não é nada, Senhor Deus Marduk, estes leões querem morrer por você. Ele ergueu um cálice até meus lábios. Beba o mel e o sangue, ele disse. Eu obedeci, mal sentindo que estava engolindo. Percebi de repente que minha pele tinha perdido quase toda a sensação, era como se eu estivesse à noite, sob o vento gelado do deserto. Mas eu engoli e ele me deu mais um pouco, até que minha língua e meus lábios estivessem cobertos de mel e sangue. Uma terrível excitação tomou conta da multidão. Eu podia ver o medo. O primeiro leão tinha sido solto e veio na minha direção. Os persas estavam com as costas coladas nos muros, eu acho. Eu podia sentir o medo, cheirá-lo. E eu tornei a rir. Isto é tão engraçado, eu disse.
Eu estou semi-morto e este leão está cambaleando na minha direção. De repente o leão ergueu as patas dianteiras e os dois sacerdotes tiveram que me segurar para que o leão não me atirasse para trás. Eu levantei a espada. Pedi que o ouro me desse forças e enfiei a espada no coração do leão. Seu hálito fétido e quente entrou pelas minhas narinas e sua língua tocou os meus lábios, e então ele caiu, desajeitado, morto, e a multidão cantou e louvou a coragem. Então o rei veio para o meu lado, e ele também estava com a espada na mão, e quando eles soltaram o segundo e o terceiro leões, eu vi que nós iríamos matá-los ao mesmo tempo. O rosto do rei estava tão rígido quanto o meu, e ele olhou para o animal com os olhos apertados. Eles me parecem cheios de vida, ele disse. Ah, mas você é um rei e eu sou um deus, portanto vamos matá-los. Atrás deles, o sacerdote estalou o chicote, o que fez com que um dos leões pulasse primeiro sobre Ciro e ele cambaleou para trás enquanto enfiava a espada e depois afastou o animal para longe com um chute. O leão rolou de costas, rugindo, morrendo. O segundo animal estava na minha cara. Eu senti o sacerdote erguer o meu pulso. Enfie agora. Eu o fiz. Enfiei a espada mais de uma vez, querendo que o animal morresse logo e saísse de cima de mim. E mais uma vez todos cantaram e deram vivas e eu podia ouvir a multidão do lado de fora cantando e aplaudindo. Eu vi os leões serem erguidos e carregados para fora. Ouvi a canção dos sacerdotes celebrando a morte do perverso Tiamat pelas mãos de Marduk. E de sua pele ele fez o céu e a terra e os mares. As palavras soaram em sumério. E depois na língua do norte da Babilônia e depois em hebraico, e eram como ondas sonoras e eu naveguei nelas. Eu estava sozinho no pátio. Os sacerdotes estavam me pintando de sangue e mel. Eles não podem feri-lo, disse Remat. O quê? Eu perguntei. Mas eu sabia. Eu podia ouvi-las tão distintamente quanto os animais. Eram as abelhas. E então, quando um enorme dragão de seda se aproximou de mim, armado com finas varetas de ouro e controlado por pessoas que o manejavam com varas, eu vi que ele estava cheio de abelhas. O dragão foi enrolado em volta de mim e eu fiquei preso numa tenda de seda. Seu rabo me cobria a cabeça. Eu ouvi o som de panos sendo rasgado. As abelhas foram soltas e cobriram todo o meu corpo. Eu fui tomado de aversão. Mas meus pés estavam grudados no chão. E as picadas das abelhas não penetraram o ouro, e quando elas se aproximaram dos meus olhos, eu apenas os fechei, e aos poucos percebi que as abelhas estavam morrendo. Elas estavam morrendo de suas próprias picadas e talvez do veneno que havia no ouro. Eu dei um grande suspiro. Mantenha os olhos abertos, Remat gritou. E depois que todas as abelhas tinham caído, e o grande dragão de seda, agora murcho, tinha sido oferecido a mim para que o rasgasse com minha espada, soaram de novo os gritos. Eu estava sendo carregado pelas escadas até o telhado. Eu podia ver os campos lá embaixo. Podia ver a multidão que se estendia até onde a vista podia alcançar. Eu ergui o braço empunhando a espada, eu ergui diversas vezes, virando-me para leste, oeste, norte e sul, erguendo e sorrindo, e a multidão me respondeu cantando. Toda a terra me respondeu cantando. É tão lindo, eu disse, tão indescritivelmente lindo. Mas não havia ninguém para me ouvir. O ar fresco me despertou um pouco, tocando minhas narinas e minha garganta e refrescando os meus olhos. As sacerdotisas do templo me cercaram, atirando flores no ar, e então eu percebi que estava sendo levado para a carruagem real. Você pode ter quantas quiser, mas eu o aconselho a dormir, disse Remat. Sim, boa ideia. E como é que você vai evitar que eu morra? Eu posso ouvir o seu coração. Você vai viver o suficiente para fazer a viagem de volta para casa. Você é mais forte do que imagina. Então me dê uma prostituta, eu disse. Todos ficaram perturbados. Então, eu disse.
As prostitutas gritaram de prazer. Eu fiz sinal para que elas viessem. Mas não consegui fazer nada com elas. Só consegui tomar cada uma delas em meus braços e plantar um beijo envenenado nos doces lábios erguidos para mim e mandá-las embora, quase desfalecidas, para limparem o beijo assim que pudessem, esperava eu. Eu ri por dentro, com os lábios cerrados. Outras coisas foram feitas naquela noite, mas eu dormi. Fogo, poesia, danças, coisas que eu nunca vi. Eu dormi. Em pé, encostado de tal jeito que eu parecia estar me apoiando, e com os olhos abertos, pintados com uma camada fresca de ouro de modo que eu não podia fechá-los, mas dormi. O mundo parecia um poço de loucura. De vez em quando eu acordava e via as chamas e as pessoas dançando. De vez em quando eu ouvia algum murmúrio ou som. Ou então ouvia alguém correndo e sentia mãos humanas me agarrarem. Uma vez eu achei ter visto o rei dançando lá embaixo. Eu vi o rei dançando com as mulheres uma dança lenta e estranha, figuras se virando cerimoniosamente, e então o rei ergueu os braços e me fez uma reverência. Mas não se exigiu nada de mim. O sorriso agora estava fixo em meu rosto pelo ouro endurecido. E só quando eu ria que sentia a pele repuxar. Ao meio-dia, no dia seguinte, quando iniciamos a procissão de volta à corte de Zagila, eu tive certeza de estar morrendo. Eu mal podia mover-me. Os assistentes, disfarçados sob chales e vestes de seda, passavam furiosamente ouro líquido nos meus joelhos para mantê-los flexíveis, mas não queriam que o povo visse. E eu estava mais atordoado do que cansado, olhando fixamente para as pessoas à minha frente. Então chegamos nos portões. Entramos no pátio, onde o grande poema no início ia ser lido e os atores iam começar sua representação. De repente eu senti uma tristeza, uma terrível tristeza e confusão. Algo estava errado. Mas de repente, como que em resposta a uma prece, as coisas entraram nos eixos. Eu ouvi meu pai cantando. Eu ouvi a ele e meus irmãos. Eu vou fazer um homem mais precioso do que o puro ouro, um homem mais justo do que a cunha dourada de Ofir. Eu me esforcei para ouvir mais claramente suas abençoadas vozes. Assim falou o Senhor para o seu ungido, para Ciro, cuja mão direita eu segurei, para subjugar nações a seus pés. Vire a cabeça na direção deles, Senhor Deus Marduk, disse Ciro. E o seu pai, cantando com todo o fervor. Eu me virei. Não vi nada além de um borrão de braços acenando, de guirlandas atiradas no ar, de flores caindo, mas ouvi meu pai. Eu irei diante de ti, e endireitarei os lugares tortos. E te darei os tesouros da escuridão, e as riquezas ocultas de lugares secretos, para que saibas que eu, o Senhor, que te chamo pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Os cantos continuaram, acompanhando-nos até os portões do templo. E então vieram os gritos, Messias, Messias, Messias. E Ciro assinou e atirou beijos e finalmente chegou a hora da coroação. Nós fomos tirados da biga e da carroça e subimos, caminhando sobre um canteiro de flores, a escada aparentemente interminável do grande zigurate Etemenanque, de modo que as pessoas pudessem enxergar de longe os amplos portões. Eu achei que ia morrer antes de chegar ao topo. Eu não consegui olhar para cima, só para a escada dourada diante de mim e pensei na escadaria do céu que Jacó tinha visto em seu sonho, com os anjos indo e vindo. Finalmente chegamos ao topo da montanha feita por e para o Deus e me entregaram a coroa. Àquela altura eu já não conseguia controlar os braços e as pernas. Não sentia nada. Eu sorria porque era mais fácil sorrir. E meus braços de repente doeram de cansaço quando eu ergui a pesada coroa persa de ouro e coloquei-a na cabeça do rei vivo. Agora eu posso morrer, eu murmurei. Fui tomado pela exaustão. Meus joelhos doíam, meus pés, meu corpo inteiro não conseguia mais se mover nem se manter em pé. Eu vi distintamente os olhos amorosos de Ciro, vi a solenidade do seu rosto, eu vi
a dedicação dele à sua condição de rei. Eu vi talvez um pouco da loucura de um rei. Esperto e inteligentemente, os sacerdotes me rodearam e ficaram me pintando de modo que eu pudesse mover meus membros, e eu recuperei um pouco da vitalidade. Mantenha os olhos abertos, Remate disse. Mantenha os olhos abertos. Eu o fiz. Nós fomos levados para o pátio. O banquete durou horas. Eu sei que poetas chegaram e cantaram, e sei que o rei e todos os nobres jantaram. Mas eu fiquei sentado, rígido, de olhos arregalados. Meus olhos recusavam-se a fechar não importando o que eu fizesse. Eles tinham sido burros de colocar mais tinta. Eles apenas amoleceram as pálpebras ao fazê-lo. Eu pensei para mim mesmo, e olhei para as minhas mãos pousadas sobre a mesa, e pensei, Marduk, eu não o chamei nenhuma vez. Ouvi a voz dele em meu ouvido. Você não precisou de mim, Azrael. Mas eu estou com você. Finalmente chegou ao fim. A escuridão tinha caído. Estava terminado. O rei foi coroado, a Babilônia era Pérsia, a cidade estava bêbada do outro lado dos muros do palácio e do templo, e no interior desses dois edifícios outros bebiam e cantavam. Agora, o jovem sacerdote disse, nós vamos carregá-lo até o santuário. Você não precisa mais caminhar. Só precisa tomar o seu lugar na mesa do banquete, e se você não morrer nas próximas horas, nós colocaremos um pouco de ouro em sua boca. Ainda não, Remate disse. Siga-me, e depressa, porque ainda temos um ritual a cumprir e é preciso cumpri-lo direito. O jovem sacerdote ficou confuso. Eu também, mas não liguei. Não liguei a mínima. Eu já estava quase dormindo e quando vi as formas vagas dos mortos pairando por ali, fitando-me amedrontadas, fiquei satisfeito. Eu achava que eles iriam cair em cima de mim como um exército e me arrancar de dentro da minha roupa de ouro e dizer venha vagar conosco por toda a eternidade, mas não foi o que fizeram. De repente eu senti um calor insuportável. Avistei uma enorme fogueira. Pensei ter ouvido a voz do meu pai, mas não tive certeza, e então ouvi a Zenate dizer. É uma mágica muito poderosa. Você quer que ele morra? Dê-me isso. Por um breve segundo eu vi meu pai, confuso. Ele entregou a ela a placa antiga, no seu envelope de argila. Azrael, ele gritou. E estendeu os braços na minha direção. Eu quis falar, mas não consegui. Não conseguia mais fazer nada. Bateram as portas na cara do meu pai e do mundo. Nós estávamos num aposento em que havia um fogo muito quente, um caldeirão cheio de ouro fervendo e o ar insuportavelmente quente. Então a Zenate quebrou o envelope de argila da velha placa. Ela simplesmente esmigalhou a argila como se não fosse nada e depois ergueu a placa secreta à luz da tocha. Eu estava em pé sozinho, duro demais para me mexer, duro demais para cair, olhando fixamente para eles. Eu nem estava com tanto medo assim do fogo. O que será que eles estavam fazendo, Remate é velha? Onde estava o sumo sacerdote? Eu não o avistara de vez em quando. E então a Zenate começou a ler, mas aquilo não era sumério, era hebraico, hebraico cananeu, muito muito antigo. Ponto e que ele possa ver sua própria morte e que ele possa ver sua alma, seu tselem e seu espírito e sua carne, tudo fervendo junto com os ossos, para viver. Nos ossos, para sempre, só podendo ser invocado pelo mestre que sabe o seu nome e chama o seu nome. Não, eu gritei. Isso não é um encantamento. Isso é hebraico. Isso é uma maldição. Sua bruxa mentirosa. O ouro que me cobria rachou e eu saltei sobre ela com toda a minha força ébria, mas ela recuou como uma dançarina e Remate me agarrou pela garganta. Eu estava tão entorpecido e fraco quanto aqueles leões que havíamos enfrentado. Sua bruxa, isso é uma maldição, eu disse. Que ele veja nele tudo o que é visível e invisível,
Que todos os fluidos do seu corpo cozinhem até os ossos e ele fique preso a esses ossos e a quem quer que seja o mestre desses ossos, e que ele não seja levado para a escuridão dos infernos nem para a vida eterna de Deus para todo sempre. Marduk, eu gritei. Eu me senti erguido e impulsionado para trás, e atirado no ouro fervente. Gritei. Foi algo inimaginável. Não era possível que eu pudesse conhecer tanta dor. Não era possível que uma coisa dessas pudesse acontecer comigo, que o ouro fervente pudesse encher minha boca e cobrir os meus olhos. E quando eu pensei que ia enlouquecer de horror e de dor, não restando em mim mais nada de humano, eu me projetei para fora do caldeirão, flutuando livre sobre o corpo que fervia lá dentro, que tinha apenas um olho aberto acima do ouro borbulhante. O corpo que havia sido meu. E eu não estava nele. Eu estava ali em cima, com os braços estendidos, olhando para baixo. E vi o rosto de Asenath virado para cima. Sim, Asriel, ela exclamou, observe com atenção o ouro ferver, a carne se desprender dos seus ossos, observe os ossos se transformarem em ouro, não tire os olhos deles, senão você será traído de volta lá para dentro, para a agonia e a morte. Marduk, eu gritei. A escolha é sua, ele disse. Volte para dentro daquele caldeirão de dor e você morrerá. A voz dele estava fraca ou triste. Eu percebi que ele estava abaixo de mim, olhando para cima. E pela primeira vez ele me pareceu pequeno e simples. Não grandioso ou divino. E Asenath não passava de uma velha tola. E Remat, olhando para o corpo que afundava no caldeirão borbulhante, pulava sem parar com os punhos fechados, praguejando e gritando. Não houve tempo. Não houve decisão. Ou talvez tenha sido pura covardia. Eu não podia voltar para aquela dor. Eu não podia ser cozinhado vivo. Eu não podia suportar que uma coisa daquelas pudesse acontecer a um ser humano. Eu fiquei observando e vi a carne flutuar solta naquele caldo de ouro, e o crânio flutuar na superfície e o caldeirão continuar a ferver e o quarto encher-se cada vez mais de vapor. Asenath estava sufocando. Ela não conseguia respirar e caiu de cara no chão. Remat continuou olhando fixamente para o caldeirão. E Marduk apenas me olhou, intrigado. Por fim, o caldeirão ficou vazio, exceto pelo que restou de mim. Remat remexeu no fogo para apagá-lo. Ele se aproximou o mais que pôde do metal quente e contemplou o monte de ossos dourados que havia no fundo do caldeirão. O pano tinha sumido, tinha se dissolvido, a carne tinha sumido, tinha se dissolvido, o líquido tinha sumido, tinha se dissolvido. Só os ossos restavam, e naquele quarto fechado todas as emanações e partículas daquilo que fora o meu corpo. E os ossos eram todos de ouro. Chame-a para você, espírito, disse Remat. Chame a carne para você, chame agora do mundo todo, chame-a das profundezas dos ossos e do ar para onde ela tentou escapar, chame-a. Eu desci e firmei os pés no chão. No meio da fumaça espessa e enganadora, eu vi que tinha um corpo. Era feito de vapor. Mas era meu, e então foi ficando cada vez mais denso. Marduk deu um passo para trás, sacudindo a cabeça. O que foi? Por que você está fazendo isso? Eu perguntei. Ó antigos deuses, Remat, Marduk disse, o que foi que você e a bruxa tramaram? Remat urrou, você é meu, servo dos ossos, pois eu sou o mestre dos ossos. Você me obedecerá. Obedecerá. Marduk se encostou na parede, olhando-me amedrontado. Remat agarrou um pedaço de pano grosso para proteger as mãos e assim conseguiu virar o caldeirão. Os ossos caíram para fora e os que não caíram ele tirou com a mão, sofrendo com o calor, até que todos os ossos estivessem no chão. Acorde, velha, ele gritou. Acorde. O que é que eu faço agora? Eu fiquei parado do lado dele. Meu corpo estava denso como se estivesse vivo.
Era rosado e vívido como o dele, mas não era real. Não dava a sensação de ser real. Não tinha nem coração, nem pulmões, nem alma, nem sangue, só tinha a forma que o meu espírito dava a ele, até o último detalhe. Olha, idiota, eu disse. A Zenati está morta. Se você quiser saber o que fazer, é melhor me mostrar essa placa. Eu sou o único aqui que sabe ler a antiga escrita cananeia. Capítulo 7. Remate não se mexeu. Ele estava assustado demais para isso. Chegou até a largar os ossos. Estes ficaram brilhando no chão de ladrilhos. Espalhados, horríveis, os dentes e os ossinhos dos meus pés e das minhas mãos parecendo pedrinhas. Marduk permaneceu imóvel. Havia um rugido soando ao redor. Eu podia ouvi-lo como se um vento varresse vagarosamente o palácio e o templo, corredor por corredor, alcova por alcova, e então eu ergui os olhos e vi o denso mundo dos espíritos como nunca o havia visto antes. As paredes e o teto do aposento desapareceram. O mundo era todo formado de almas penadas que olhavam e apontavam para mim e saltavam em minha direção com as mãos em garras, mas com medo. Vão embora, eu gritei. E imediatamente a nuvem se dispersou, mas o rugido feriu os meus ouvidos e quando eu tornei a olhar, vi que o rosto de Marduk era estranho para mim, não mais amedrontado, mas também nem confiante nem doce como antes. Eu me virei, caminhando com a desenvoltura e a leveza de um homem até onde estava caído o corpo de Azenate, tirando a placa de argila da mão dela. O texto não era fácil de ler. Era uma forma de hebraico, sim, mas um dialeto de uma época anterior à minha. Eu fiquei parado, lendo para mim mesmo. Eu me virei. O sacerdote tinha se afastado para um canto e o Deus simplesmente me olhava. Eu li as palavras o melhor que pude. E tendo visto a sua morte, e tendo visto os fluidos do seu corpo e a carne e o espírito e a alma cozidos até só restarem os ossos, e presos aos ossos em ouro para sempre, deixe que ele seja chamado para dentro dos ossos, obrigado a entrar neles, e a permanecer neles, até que o seu mestre o invoque. Faça isso, Remata exclamou. Entre nos ossos. Eu olhei para a placa. E depois que esses ossos forem reunidos, eles conterão seu espírito para sempre, passando de uma geração para outra, para servir ao mestre por posse e poder, para obedecer às ordens do mestre, e só se deslocar de acordo com a vontade do mestre. Quando o mestre disser venha, o servo dos ossos aparecerá. Quando o mestre disser, assuma um corpo, o servo dos ossos assumirá um corpo, e quando o mestre disser, volte para os ossos, o servo dos ossos irá obedecer-lhe, e quando o mestre disser, mate este homem para mim, o servo dos ossos irá matar o homem, e quando o mestre disser, fique quieto e vigie, meu escravo, o servo dos ossos assim o fará. Pois agora o servo e os ossos são um só. E nenhum espírito sob o céu pode se comparar em força ao servo dos ossos. Bem, eu disse, esta é uma história e tanto. Para dentro dos ossos, ele ordenou. Entre nos ossos. Ele ficou parado, tremendo, os punhos apertados e os joelhos dobrados. Volte para os ossos. Ele ordenou. Fique quieto e vigie, meu escravo. Eu não fiz nada. Estudei-o por um longo momento. Nada mudou em mim. Eu vi o pano que ele tinha tirado do sofá. Havia um lençol limpo, trocado depois que eu dormi lá, e eu o apanhei e fiz um saco com ele, dentro do qual coloquei a placa de argila e depois os ossos. Eu peguei o osso da coxa, depois o osso da perna, os ossos do braço, e o crânio, meu próprio crânio, ainda quente e reluzindo em ouro, e juntei cada fragmento do que havia sido o Asriel, o homem, o tolo, o idiota. Juntei os dentes, juntei os ossos dos dedos dos pés. E depois que tinha guardado tudo no saco, dei um nó nele e atirei-o nas costas, e então olhei para ele. Maldito dos infernos, entre nos ossos, ele berrou. Eu me aproximei dele, estendi a mão direita e quebrei-lhe o pescoço.
Ele estava morto antes de dobrar os joelhos. Eu vi um espírito subir cambaleando, aterrorizado, diáfano e logo em seguida transparente, até sumir. Eu olhei para Marduk. Azrael, o que você vai fazer? Ele perguntou. Parecia totalmente confuso. O que posso fazer, senhor? O que posso fazer exceto procurar o mago mais poderoso da Babilônia, aquele que seja forte o bastante para me ajudar a conhecer o meu destino e as minhas limitações, ou será que eu devo simplesmente vagar por aí deste jeito? Eu não sou nada, como está vendo, nada, apenas um simulacro dos vivos. Será que devo ficar vagando? Veja, eu sou sólido e visível, mas não sou nada, e tudo o que resta de mim está dentro deste saco. Eu não esperei pela resposta dele. Virei-me e saí. Dei as costas para ele de vez. Abandonei-o, tristemente, eu acho, e grosseira e negligentemente, e percebi que ele flutuava perto de mim, me observando, enquanto eu caminhava. Eu atravessei o templo, na forma de homem, desafiado várias vezes por guardas que eu derrubei com a mão direita. Uma lança me atravessou as costas. Uma espada me atravessou o corpo. Eu não sentia nada, simplesmente olhava para o meu perplexo e infeliz agressor. Continuei andando. Entrei no palácio e me dirigi aos aposentos do rei. Os guardas dele caíram em cima de mim e eu os atravessei sentindo apenas um leve estremecimento e os vi tropeçando atrás de mim, e então avistei Marduk me observando de longe. Entrei no quarto do rei. Ciro estava na cama com uma linda prostituta, e quando me viu saltou da cama, nu. Você me reconhece? Eu disse. O que é que está vendo? Azrael, ele exclamou. E então disse com uma alegria genuína, Azrael, você enganou a morte, eles o salvaram, ó meu filho, meu filho. Suas palavras foram tão sinceras e honestas que eu fiquei espantado. Ele se aproximou de mim, mas quando me abraçou, percebeu que eu não era nada, apenas a aparência de algo sólido, de uma casca talvez, ou algo mais leve ainda, uma bolha na superfície da água, tão leve que podia arrebentar. Mas não o fez. Eu não arrebentei. Simplesmente senti os fortes braços dele em volta de mim e então ele recuou. Sim, eu estou morto, senhor rei, eu disse. E tudo o que resta de mim está aqui neste saco, e coberto de ouro. Agora o senhor precisa me restituir. Como, Azrael? Ele perguntou. Quem é o maior feiticeiro do mundo? Com certeza Ciro sabe. O mais poderoso e mais sábio dos homens sábios está na Pérsia. Na Jônia. Ou está na Lídia? Diga-me onde ele está. Eu sou um horror. Eu sou um horror. Até Marduk me teme agora. Quem é o homem mais sábio, Ciro, a quem você confiaria a sua própria alma se estivesse aqui no meu lugar? Ele se sentou na beirada da cama. A prostituta, enquanto isso, tinha se coberto com os lençóis e simplesmente assistia. Marduk entrou silenciosamente no quarto e embora seu rosto não mais mostrasse desconfiança, não estampava a amizade que sempre compartilhamos. Eu sei quem ele é, Ciro disse. De todos os feiticeiros que desfilaram diante de mim, só esse homem tem verdadeiro poder e simplicidade de alma. Mande-me para ele. Eu pareço humano, não pareço? Eu pareço vivo. Mande-me para ele. Eu o farei, ele disse. Ele está em Mileto, onde percorre os mercados diariamente, comprando manuscritos do mundo todo. Ele está na grande cidade portuária grega, acumulando conhecimento. Ele diz que o objetivo da vida é conhecer e amar. Você então está dizendo que ele é um homem bom? Você não quer um homem bom? Eu nem tinha pensado nisso, eu disse. E quanto ao seu próprio povo? A pergunta me deixou confuso. Por um instante me veio à memória uma lista de nomes e pude sentir o cheiro de pele e de cabelo, mas depois a identidade dessas pessoas se perdeu.
Meu próprio povo. Eu tenho um povo? Tentei desesperadamente recuperar a minha memória. Como é que eu tinha chegado naquele aposento? Eu podia me lembrar do caldeirão. Podia me lembrar daquela mulher, mas como era o nome dela, e o do sacerdote que eu tinha matado, e o Deus bom e gentil que estava ali, invisível para o rei, quem era ele? Você é Ciro, rei da Pérsia e da Babilônia, rei do mundo inteiro, eu disse. Fiquei horrorizado por não saber os nomes daqueles a quem amava, pois, sem dúvida, eu sabia até poucos momentos antes. E aquela mulher que tinha morrido, eu a conhecera a vida inteira. Eu me virei e olhei em volta, confuso. O quarto estava cheio de oferendas, de presentes das famílias nobres de toda a Babilônia. Eu vi um baú, feito de cedro e ouro. Não era grande. Eu fui até onde ele estava e o abri. O rei ficou olhando, mudo. Lá dentro havia pratos e taças. Fique com isso, se quiser, disse Ciro, disfarçando bem o medo. Deixe-me chamar os meus 7 sábios. Eu só quero o baú, eu disse. Eu esvaziei delicadamente para não estragar aquelas preciosidades e então ergui o baú de cedro e senti o cheiro do cedro sob a seda vermelha que o forrava. Abri o modesto saco de pano e coloquei dentro do baú primeiro a placa com tudo o que trazia escrito, inclusive palavras que eu ainda nem havia lido alto, e em seguida arrumei cuidadosamente os meus ossos. Eu ainda nem tinha terminado quando a linda prostituta me estendeu uma mantilha de seda dourada. Tome, para embrulhá-los, ela disse. Para protegê-los. Eu aceitei e enrolei os ossos, e ela me trouxe outra mantilha roxa que eu também aceitei e usei para envolver os ossos, deixando-os mais protegidos, de modo que quando o baú se movesse eles não fizessem nenhum barulho. Eu mal tinha olhado para eles. Mande-me para dentro deles, Ciro, eu disse. Mande-me para dentro dos ossos. Ciro sacudiu a cabeça. Marduk falou. Asriel, vá você para dentro deles e depois torne a sair. Faça isso agora, senão nunca mais conseguirá fazê-lo, ou então nunca irá saber. Este é o conselho de um espírito, Asriel. Deixe de lado todas as partículas que dão forma ao seu corpo e busque a escuridão e se você não conseguir sair, eu o invocarei. O rei, que não podia nem ouvir nem ver Marduk, ficou confuso. Mais uma vez ele mencionou os 7 sábios, e realmente eu podia ouvir o ruído de homens do lado de fora do quarto, eu podia ouvir os cochichos deles. Não os deixe entrar, Senhor, eu disse. Os sábios são mentirosos, os sacerdotes são mentirosos, os deuses são mentirosos. Eu entendo você, Asriel, disse Ciro. Você é um anjo poderoso ou um demônio poderoso. Não sei qual dos dois, mas nenhum sábio comum poderá guiá-lo. Eu olhei para Marduk. Entre nos ossos, ele disse. Eu prometo usar todo o meu poder para fazê-lo sair. Veja se pode encontrar refúgio lá assim como eu encontro na minha estátua. Você precisa ter um refúgio. Eu inclinei a cabeça para dentro dos ossos, até que eu ordene a mim mesmo que volte. Todos vocês que são parte de mim, fiquem próximos e esperem até que eu os chame. Uma ventania varreu os reposteiros da cama. A meretriz correu para os braços do rei que a abraçou tranquilamente. E eu me senti imenso e leve, realmente. Eu toquei nas paredes e no teto e nos 4 cantos do quarto e então o ciclone estreitou-se em volta de mim e eu senti a pressão intolerável das almas penadas, gemendo. Não, seus malditos, eu gritei. Os ossos, eu tenho o refúgio dos meus próprios ossos. Eu vou para dentro dos meus ossos. Só havia escuridão. Escuridão total e silêncio. Eu me deixei levar. Era o descanso mais doce que eu já conhecera. Só que eu tinha que fazer alguma coisa agora, não tinha. Mas não conseguia. Não conseguia. E então ouvi a voz de Marduk. Servo dos ossos,
Levante-se e tome forma. É claro, era isso que eu tinha que fazer, e fiz. Foi como inspirar profundamente e depois dar um grito sem emitir som. E me vi de novo como uma réplica quase perfeita de Azrael, em pé ao lado do baú aberto e dos ossos de ouro. Meu corpo oscilou diante dos meus próprios olhos e depois ficou firme. Eu senti o ar fresco como se jamais o tivesse sentido antes. Olhei para Ciro. Olhei para Marduk. Eu sabia agora que se entrasse nos ossos não teria poder para voltar. Mas que importância tinha isso? Lá havia um sono de veludo. O sono que a gente dorme quando é garoto e deita na grama morna de uma colina e é beijado pela brisa, e não tem nenhuma preocupação no mundo. Senhor rei, eu disse, eu imploro. Vou voltar agora para os ossos. Envie-os dentro deste baú, junto com a placa de argila, para o seu sábio Emileto. Faça isto por mim, e se me trair, o que importa? Eu não vou saber. Uma outra pessoa me traiu, mas eu não consigo me lembrar quem foi. Ele se adiantou para me dar um beijo. O beijo foi nos lábios, ao estilo persa de reis e análogos. Eu me virei e olhei para Marduk. Marduk, venha comigo, eu não consigo me lembrar do que havia entre nós, exceto que sempre foi bom. Eu não tenho poder para isso, Azrael, ele disse calmamente. E como o senhor rei Ciro diz? Você é o que os magos chamam de anjo poderoso ou de demônio poderoso. Eu não possuo tal poder. A leve chama dos meus pensamentos é alimentada pelo povo da Babilônia que acredita em mim e reza para mim. Mesmo em cativeiro, a devoção dos meus captores me sustentava. Eu não posso ir com você. Nem sei como. Ele franziu a testa. Mas por que confiar num homem, mesmo sendo um rei? Ele perguntou. Leve você mesmo o baú e vá aonde quiser. Não. Veja, meu corpo ainda treme. Eu sou um recém-nascido e não muito forte. Não posso. Tenho que confiar em Ciro, rei dos persas, e se ele resolver livrar-se de mim, resolver ser tão vil e cruel comigo quanto aqueles a quem amei, se ele fizer isso, eu encontrarei um jeito de me vingar, não é, grande rei? Eu não lhe darei motivos para isso, Ciro disse. Afaste de mim seu ódio. Ele me fere. Eu posso senti-lo. E eu também, eu disse. E é divino odiar. Ficar irado. Destruir. Eu dei um passo na direção dele. Ele não se moveu nem um centímetro. Ficou me encarando e eu me senti docemente hipnotizado, incapaz de fazer nada além de olhar para os olhos dele. Eu não me esforcei muito para enfrentá-lo, mas senti o seu domínio, enraizado no destemor e na vitória, e fiquei parado. Confie em mim, Azrael, pois hoje você me tornou o rei do mundo, e eu providenciarei para que seja levado até o mago que lhe ensinará tudo o que se pode ensinar a um espírito. Rei do mundo. Eu fiz isso por você, belo homem? Eu perguntei. Eu estremeci dos pés à cabeça. É claro que eu conhecia. Eu conhecia o drama. O hálito do leão. Mas em seguida eu já não sabia de mais nada. Marduk falou, mas àquela altura Marduk não passava de um espírito ali parado, bom e amigo. Azrael, você sabe quem eu sou? Um amigo, um espírito amigo. O que mais? Eu fiquei angustiado. Não me lembro, eu disse. Contei-lhe que me lembrava do caldeirão, de ter assassinado aquele sacerdote sem nome da velha morta. Eu conhecia o rei. Eu o conhecia. Mas não conseguia me lembrar realmente. De repente eu senti cheiro de rosas. Olhei para baixo e vi que o chão estava coberto de pétalas. Dê para ele, Ciro disse, apontando para as pétalas e se dirigindo à meretriz. E a doce e amável meretriz juntou as pétalas. Coloque-as dentro do baú para mim, eu disse. Que cidade é esta? Onde nós estamos? Babilônia,
Ciro respondeu. E você está me mandando para Mileto, para junto de um grande feiticeiro. Eu preciso saber e guardar o nome dele. Ele irá procurá-lo, Ciro disse. Eu os contemplei uma última vez. Fui até as janelas que davam para o rio, olhei para fora e pensei, que bela cidade é esta, tão cheia de luzes esta noite, e de risos e alegria. Sem erguer a voz, eu tornei a dissolver a minha forma, afastando as almas que mais uma vez me cercaram, e mergulhei de novo na escuridão de veludo, só que desta vez pude sentir o perfume das rosas, e com as rosas veio uma lembrança, a lembrança de uma procissão, de pessoas aplaudindo e chorando, e acenando, e de um belo homem cantando com uma linda voz, e pétalas atiradas tão alto que caíam sobre nós, sobre nossos ombros. Mas a lembrança desapareceu. Eu não iria lembrar-me desses momentos, dessas coisas, de tudo o que contei aqui, durante 2000 anos. Asriel se recostou na cadeira. Já era quase dia. Ele fechou os olhos. Você precisa descansar agora, Jonathan, ele disse, ou ficará doente outra vez, e eu preciso dormir, e temo o que irá acontecer. Mas estou cansado, muito cansado. Onde estão os ossos, Asriel? Eu perguntei. Isso eu contarei a você quando acordarmos. Contarei tudo o que aconteceu com Esther, com Gregory e o Templo da Mente. Eu lhe contarei. Ele pareceu cansado demais para prosseguir. Levantou-se e então me ajudou com firmeza a me erguer da cadeira. Você precisa tomar mais um pouco de caldo, Jonathan. Ele me deu caldo, de uma xícara que estava sobre a lareira, e eu bebi, e então ele me ajudou a ir até o pequeno banheiro da cabana e virou educadamente de costas enquanto eu urinava, e então me ajudou a ir para a cama. Eu estava tremendo muito. Minha garganta estava grossa, minha língua inchada. Eu podia ver que ele estava extremamente ansioso. O relato da história havia sido uma provação. Ele deve ter percebido a minha compaixão. Nunca mais vou contar esta história a outra pessoa, ele disse. Nunca mais quero repeti-la, nunca mais quero ver o caldeirão fervente. Ele emudeceu. Sacudiu a cabeça e os cabelos fartos como que para despertar e depois me ajudou a deitar-me. Obrigou-me a beber mais água fresca, o que me fez muito bem. Não se preocupe comigo, eu disse. Eu estou bem. Apenas um pouco cansado, um pouco fraco. Tomei um último gole de água, depois ofereci a garrafa a ele, que bebeu com vontade. E depois sorriu. O que posso fazer por você agora? Eu perguntei. Você é meu hóspede e meu protetor. Você me deixaria dormir ao seu lado? Ele disse. Como se fôssemos dois garotos no campo, de modo que... De modo que... Se o ciclone vier atrás de mim, se as almas vierem, eu posso estender a mão e tocar sua mão quente. Eu concordei. Ele me cobriu e depois subiu na cama ao meu lado. Eu me virei para ele e ele se virou para um outro lado. Eu pus o braço sobre ele. O robe de veludo vermelho que ele usava era macio, grosso e quente. Eu envolvi com o meu braço. Ele amoleceu na cama, a cabeça enfiada no travesseiro, a grande massa de cachos negros perto do meu rosto, e cheirando ao ar fresco lá de fora e a doce fumaça do fogo. O sol estava se esgueirando por baixo da porta. E pelo brilho dele e pelo calor do quarto eu soube que a tempestade tinha passado. O fogo estava vivo. A manhã estava silenciosa. Eu acordei uma vez ao meio-dia. Eu estava quente e resmungando e tendo um pesadelo. Ele me ergueu e me deu água fresca para beber. Tinha posto neve lá dentro, e ela tinha um gosto puro. Eu bebi bastante, e depois tornei a me deitar. Ele parecia oscilar, uma figura vestida de vermelho com olhos profundos e negros. Sua barba e seu cabelo pareciam sedosos, e eu pensei nos textos antigos que falam de ungüentos e óleos e perfumes para cabelo. O cabelo dele merecia tudo aquilo, eu pensei.
E me veio à mente um panorama das gravuras feitas em paredes que eu tinha visto no mundo todo. Eu vi as grandes gravuras assírias do Museu Britânico. Eu vi as fotos nos livros. O povo da cabeça preta, era assim que os sumérios se referiam a si mesmos. E nós descendíamos deles, ou estávamos de algum modo misturados com eles. E eu sabia agora que aquelas estranhas gravuras de reis barbudos vestidos com roupas eram-me mais próximas do que símbolos europeus que eu havia apreciado e que de fato importavam muito pouco. Você dormiu bem? Eu perguntei, mas já estava quase cochilando. Sim, ele disse. Agora durma. Eu vou caminhar na neve. Durma, está ouvindo? Quando você acordar, seu jantar estará pronto. Capítulo 8. No final da tarde, eu acordei. Mais uma vez, pela luz que entrava por baixo da porta, dava para ver que o céu devia estar azul e o pôr do sol resplandecente. Ele não estava na casa, que tinha pouco mais de um cômodo. Eu me levantei, vestindo meu robe mais pesado, um robe de cachemire, e então fui procurá-lo, nos quartinhos dos fundos, no banheiro, na despensa. Ele não estava. Eu me lembrei do que ele dissera sobre caminhar na neve, mas sua ausência me deixou nervoso. Então eu olhei para a lareira e vi o caldeirão de sopa cheio de batatas e cenouras que ele tinha preparado, o que significava que eu não tinha sonhado aquilo tudo. Alguém tinha estado ali. Eu ainda me sentia um pouco mal. Minha cabeça ainda não tinha clareado de todo, do jeito que ficaria quando a doença desaparecesse completamente. Eu olhei para os meus pés. Estava usando meias grossas de lã com sola de couro. Ele devia ter calçado em mim aquelas meias. Fui até a porta. Eu tinha que encontrá-lo, descobrir onde ele estava. Repentinamente, eu fiquei aterrorizado ao pensar que ele tinha ido embora. Completamente aterrorizado. Eu fiquei aterrorizado por uma série de razões, e não sei quais eram. Calcei minhas botas, vesti meu sobretudo, que é uma vestimenta enorme, pesando 1 tonelada, e feita para cobrir o mais grosso dos suéteres, e então abri a porta. O sol ainda brilhava ao longe sobre a neve das montanhas, mas fora isso já estava escuro. O mundo estava cinzento e branco, metálico e cada vez mais escuro. Eu não o vi em parte alguma. O ar estava parado e tolerável, como acontece às vezes no inverno mais rigoroso, quando, por um momento, o vento para. Pingentes de gelo pendiam do telhado. A neve não tinha pegadas. Parecia fresca e não estava funda demais. Azrael, eu gritei por ele. Por que eu estava tão desesperado? Será que eu temia por ele? Eu sabia que sim. Eu temia por ele, por mim, pela minha sanidade, pela minha razão, pela segurança e pela paz de toda a minha vida. Eu fechei a porta e me afastei um pouco da casa. O frio começou a ferir o meu rosto e as minhas mãos. Aquilo era pura estupidez e eu sabia. A febre iria voltar. Eu não podia continuar lá fora. Eu chamei por ele diversas vezes e não ouvi nada. Ao meu redor, havia uma linda paisagem de neve ao entardecer. Os pinheiros carregavam a neve com dignidade e as estrelas estavam começando a brilhar. O sol tinha ido embora. Mas ainda havia um resto de luz. Eu notei o carro logo adiante, eu tinha estado olhando para ele o tempo todo, de certa forma, mas não o tinha notado porque ele estava todo coberto de neve. Uma ideia me ocorreu. Eu corri até o carro, percebendo que meus pés já estavam dormentes, e abri o porta-malas. Havia um velho aparelho de televisão lá dentro, portátil, do tipo que fabricam para os pescadores levarem nos barcos. Tinha uma tela pequenina e era comprido, com uma alça, parecendo uma lanterna gigante. Funcionava a pilha. Eu não usava há anos. Eu apanhei, fechei o jipe e corri de volta para casa. Assim que fechei a porta, me senti um traidor. Senti como se quisesse espionar o mundo a que ele se havia referido, o mundo de Belkin,
O mundo horroroso do terrorismo e da violência repugnante gerado pelo templo da mente. Eu não devia precisar disso, pensei. Bem, talvez ela nem funcione. Sentei-me ao lado do fogo, tirei as botas e aqueci as mãos e os pés. Seu estúpido, eu pensei, mas não estava tremendo. Então recorri ao meu estoque de pilhas e abasteci a pequena televisão, que segurava pela alça, e a levei de volta para poder sentar-me na minha poltrona. Erguendo a antena, eu girei o botão. Eu nunca havia usado aquela coisa ali. Tinha sempre ficado dentro do carro. Se eu tivesse me lembrado dela antes de partir, não a teria tirado de lá. Mas eu já tinha usado em um barco, 5 verões antes, durante uma pescaria, e agora, como naquela época, ela funcionou. Ela trouxe clarões em preto e branco, linhas em zigue-zague e depois, finalmente, a voz da notícia, bem distinta, com a autoridade de uma rede, resumindo os últimos acontecimentos. Eu aumentei o volume. A imagem dançou, ondulou e depois tremeu, mas o som estava claro. A guerra nos Balcãs tivera outros terríveis desdobramentos. Bombas atiradas em Sarajevo tinham matado pessoas no hospital. No Japão, o líder de um culto fora preso, acusado de conspiração para matar. Um assassinato tinha ocorrido numa cidade próxima. O noticiário continuou, os fatos narrados em frases curtas e rápidas. A imagem estava melhorando. Eu vi a locutora, o rosto da notícia não muito distinto, mas agora eu podia entender a voz com mais clareza. Os horrores do templo da mente continuam. Todos os membros do templo na Bolívia estão mortos, tendo eles próprios posto fogo nos prédios para não se renderem aos agentes internacionais. Enquanto isso, continuam as prisões dos seguidores de Gregory Belkin em Nova York. Eu estava excitado. Peguei o aparelhinho e o segurei perto do rosto para enxergar melhor. Vi uma cobertura rápida e fora de foco dos presos, algemados e acorrentados. Gás venenoso em quantidade suficiente, só na cidade de Nova York, para matar toda a população. Enquanto isso, autoridades iranianas confirmaram às Nações Unidas que todos os membros do Templo de Belkin estão sob custódia. Entretanto, a questão da extradição dos terroristas de Belkin para os Estados Unidos levará, segundo fontes oficiais, um tempo considerável. No Cairo, foi confirmado que todos os seguidores de Belkin renderam-se às autoridades. Todos os produtos químicos que estavam nas mãos deles foram apreendidos. Mais imagens, rostos, homens, tiroteio, fogo, um terrível incêndio reduzido a um clarão em preto e branco nas minhas mãos. Depois o rosto brilhante da locutora, e uma mudança de tom, enquanto ela olhava diretamente para os olhos da câmera e para os meus. Quem era Gregory Belkin? Havia, de fato, irmãos gêmeos, Nathan e Gregory, como aqueles mais próximos ao líder do culto mogol suspeitam. Restam 2 corpos, um deles enterrado no cemitério israelita, o outro no necrotério de Manhattan. Embora os remanescentes da comunidade assídica do Brooklyn, fundada pelo avô de Belkin, recusem-se a falar com as autoridades, o gabinete do promotor continua a investigar os 2 homens. O rosto da mulher desapareceu. E apareceu Asriel. Um retrato dele, grosseiro e remoto, mas inconfundível. Enquanto isso, o homem acusado do assassinato de Raquel Belkin, homem que poderia, de fato, estar profundamente envolvido em toda a conspiração, ainda está foragido. Então veio uma série de fotos, obviamente tiradas por câmeras de circuito interno de TV, Asriel sem barba e sem bigode, atravessando o saguão de um prédio, Asriel no meio da multidão, chorando sobre o corpo de Esther Belkin. Asriel em close, sem barba e sem bigode, olhando bem à frente enquanto atravessava uma porta. Houve uma série de fotos, desfocadas demais para se perceber alguma coisa, obviamente tiradas por outras câmeras de circuito interno de TV, inclusive uma de Asriel sem barba, caminhando junto com a própria Raquel Belkin, mãe de Esther,
mulher de Gregory, conforme o comentarista me informou. De Raquel, tudo o que vi foi um corpo esbelto, sapatos de saltos altíssimos e cabelos despenteados. Mas lá estava Asriel, sem dúvida.